A diretoria santista tenta um efeito suspensivo por conta dos cartões que foram dados pelo Daronco naquele desentendimento que acabou sendo originado por conta daquela firula que o Soteldo fez na partida e que acabou originando o cartão amarelo e a expulsão, o cartão amarelo do Soteldo e a expulsão do Lucas Lima. Jogadores esses que agora estão, por conta disso, indisponíveis para a próxima partida, para o jogo importantíssimo contra o Palmeiras, fora de casa. Além disso, Marcelo Fernandes quebra a cabeça para conseguir um substituto à altura do Dodô, que também foi suspenso por ter tomado o terceiro cartão amarelo, e agora ele vai ter que arrumar um outro jogador para que possa desempenhar as mesmas características do Dodô. O Messias é um deles, mas a gente sabe que não tem a mesma característica, mas é da sua posição de origem, que é a zaga. Outro nome que começa a ser cogitado é o do próprio Camacho. Além disso, tem também a possibilidade do próprio Jair, que já treina já há um tempo com a equipe, recuperado da lesão, é um jogador que tem qualidade, que tem características para fazer essa função que o Dodô faz, mas a gente vai ter que aguardar para ver se o Marcelo Fernandes vai realmente conseguir colocar o jogador nesse momento. É um jogador jovem. Será que ele vai ter a coragem de colocar esse atleta ou vai buscar outras opções? Essas e outras informações vocês ficam sabendo aqui no seu canal Santos Futebol Arte, o canal do torcedor santista. Antes de darmos início a esse conteúdo, eu peço que vocês possam curtir, compartilhar, se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificações, para que este conteúdo possa chegar ao maior número de torcedores do Peixe, para que vocês possam sempre estar bem informados e atualizados com notícias diárias, informações e muita opinião sobre o nosso glorioso Santos Futebol Clube. Com relação às expulsões, eu acho que o Daronco errou, ele cometeu um erro, e se a gente parar para ver, e o pior de tudo é que teve, né, o acompanhamento do VAR, né? Então, como teve caso de expulsão, e em casos de expulsão o VAR ele pode interceder, o Daronco acabou dando um cartão equivocado para o Lucas Lima. Quem começou a confusão, que foi um atleta do Vasco, acabou não tomando cartão nenhum. Depois o zagueiro do Vasco foi ali discutir e acabou sendo expulso. Deveria ter sido também o primeiro, porque ele também agrediu, ele também quis discutir com diversos jogadores do Santos. Então, se a gente for analisar, deveria ter sido expulso pelo menos 2 jogadores do Vasco. Do Santos foi expulso o Fernandes corretamente, porque agrediu, e aí a regra é clara, ele tem que ser expulso. O Lucas Lima, ele não agrediu ninguém, teve a discussão junto com outros jogadores e acabou sendo expulso. O próprio João Paulo, que chegou com mais força no zagueiro do Vasco que foi expulso, ele acabou tomando amarelo. Até naquela situação, se você fosse ver, ele teve mais contato do que o próprio Lucas Lima. Então foi uma série de erros que acabaram fazendo com que o Santos perdesse 2 jogadores importantes para a próxima partida. O Soteldo, que fez uma firula, né, que fez uma graça, acabou tomando cartão amarelo. E aí vamos lembrar do próprio Vasco. Quem não se lembra, no passado, quando o Edmundo estava no Vasco, naquele jogo Vasco, e se eu não me engano foi contra o Botafogo, que naquela lateral ele parou e começou a rebolar. Se o Soteldo tivesse feito isso, o Daronco ia agir também com amarelo, equivocadamente. Se o atleta ele tenta desestabilizar o outro sem ofender, sem agredir, simplesmente tentando fazer uma finta, ele vai tomar cartão? Quantas vezes o Neymar fez isso? Quantas vezes o Neymar foi lá e deu um chapéu? Quantas vezes o Neymar fez e fez alguma firula e o jogador foi lá e bateu nele e fez o que se esperava? Porque quando o atleta faz isso é para desestabilizar. O Soteldo conseguiu o que ele queria, o que ele não podia ter sido expulso. Se o Soteldo, depois daquela discussão, agredisse, brigasse,
tivesse uma discussão mais veemente, ok, tá na regra, ele pode sim ser advertido com cartão. Mas não numa situação que ele não fez nada, ele fez uma firula ali e conseguiu realmente desestabilizar. O que foi errado foi a forma o que foi colocado, inclusive o que foi colocado na súmula, não condiz com o que aconteceu. E é isso que o jurídico do Santos vai buscar com essa anulação. Sinceramente, eu acho muito difícil isso acontecer, porque isso abriria um precedente para diversos outros lances de outras partidas que a gente viu erros grotescos também, mesmo com o auxílio do VAR. Diversos erros de pênalti que não foram dados, de faltas, de expulsões que não deveriam ter sido expulsões. São diversos casos. Se a gente for pontuar, a gente vai encontrar, eu acredito que em 30% pelo menos de todas as partidas, algum erro. Então os erros de arbitragem são muitos, e isso porque a arbitragem no Brasil ela não é boa. É uma arbitragem que para por qualquer coisa, é um VAR que deixa o jogo parado por 5 a 10 minutos, tem muito o que melhorar. O VAR ele foi utilizado para melhorar, para deixar um jogo mais justo, mas o que a gente vê muitas vezes é o VAR interferindo na partida e até tomando decisões equivocadas. E aí não foi só uma pessoa que analisou aquilo, não foi só o juiz de campo. Né? Foram diversos profissionais que estão atuando ali. Só no VAR ali a gente conta com mais 3 juízes, né? Então é complicado, é uma situação que eu acho que o Santos, a diretoria vai fazer a sua parte, vai tentar, né? Se ela tem o direito de fazer isso, ela pode fazer, mas eu acho que vai ser muito difícil de ser revertido, porque, como eu disse, isso abriria um precedente para outras decisões, e aí você imagina que todo jogo fosse ser decidido não dentro do campo, mas fora dele. Seria muito complicado, né? Questões de rebaixamento, tudo seria discutido. Já muitas vezes, né, no final do campeonato, já tem clubes ali que tentam discutir determinadas situações e não conseguem reverter. Tivemos alguns casos, né? O próprio Vasco que conseguiu já não ser rebaixado no tapetão. Mas são casos raros, né? E eu acho difícil o Santos conseguir reverter isso. Mas o fato existiu o erro. Existiu o erro. Edmundo, Romário, Neymar, Robinho, tantos jogadores que fazem finta ou firula e já fizeram, né? E você não pode ser penalizado por fazer uma firula. Quando a gente vê, tudo bem, é um outro esporte, mas é a mesma coisa. Você vê uma luta de UFC, você vê um lutador ou outro, às vezes, fazendo uma firula para desestabilizar. Vai parar ali porque ele está fazendo uma firula, é uma tentativa de desestabilizar. Tudo bem que é futebol que a gente está falando, mas no futebol assim, sempre foi assim. E a graça do futebol, o show do futebol é dar uma firula, é dar uma caneta. Então se tudo isso que for feito, não pode ser feito porque está atingindo a honra do adversário, está humilhando o adversário, é futebol. Né? Um lance desse, né, ele vai gerar ali expectativa ali na torcida, vai festejar. Quem não gosta de ver um futebol bonito, quem não gosta de ver uma firula às vezes para botar fogo ali no jogo, é natural, sempre foi assim, né? Não pode ser penalizado a vítima. Quem foi a vítima? Foi o Soteldo. Ele foi agredido, ele não agrediu. Mas ele deu chance para... Então é a mesma coisa que em qualquer situação a gente sempre vai culpar a vítima. Não faz sentido. Mas a vítima estava assim porque ela estava vestida de tal jeito, estava vestido de tal jeito. Isso não existe. Né? Eu acho que se ele tivesse ofendido, parado o jogo para discutir, para causar alguma situação que está atrapalhando a partida, ele pode ser advertido. Não foi o caso. Ele subiu em cima da bola e ele cometeu um ato que ele tem que ser advertido na partida. Que é isso, gente. Então daqui a pouco vão começar a ter chapéu e rolinho. A outra equipe vai falar, juiz, ele está ofendendo a minha honra, ele vai parar o jogo. Aí o futebol perde a graça. Não pode ser assim, né? Então, vamos ver o que vai dar com essa tentativa do jurídico do Santos. Tomara que dê certo, mas sendo bem sincero, eu acho muito difícil isso de acontecer. E também agora tem a preocupação do Marcelo Fernandes, nesse momento, na substituição do Dodô, que levou o cartão amarelo corretamente, ele parou uma jogada de contra-ataque,
fez uma excelente partida, achou a função do Dodô e uma função que ajuda muito o Santos, e ele vai precisar de um outro atleta. Ainda não é certo quem ele vai colocar nessa posição, mas já está sendo discutido alguns nomes pela mídia, pela imprensa e até pela ideia de futebol que o Marcelo Fernandes está aplicando no Santos Futebol Clube. Ele precisa ali de um jogador que faça uma boa cobertura do Keivson, e de preferência que tenha uma boa saída de bola. Então o Messias, pode ser que ele utilize o Messias, pode ser, porque é da função, mas ele não tem essa característica. Ele tem a característica de afastar a bola, de chutar para frente, ele não tem qualidade no passe. Ele joga bem quando ele está inspirado na marcação. Então isso ele pode até fazer uma boa proteção, mas ele não vai ter uma boa saída de bola. Então o Santos perde nisso. E aí, será que ele vai realmente utilizar o Messias? Será que ele não vai testar outros nomes? Né? Tem sido comentado através de alguns jornalistas a possibilidade do Camacho. O Camacho ele já foi utilizado pelo Carille nessa função. Ele exerceu alguns poucos jogos, mas ele chegou a atuar dessa maneira. Ele tem uma saída melhor de bola do que o Messias? Tem. Ele tem uma marcação melhor do que a do Messias? Olha, eu acredito que seja mais ou menos pau a pau ali. Eu acho que é bem próximo, porque ele é um atleta de marcação. Ele joga como volante. Então ele pode exercer essa função um pouco mais atrás. Mas ele não tem a estatura do Messias. Ele vai perder em estatura, mas ele vai ganhar em saída de bola. E ele vai igualar mais ou menos em marcação. E ainda, se a gente considerar que o Messias não vem de boa fase, pode ser uma ideia. Ele pode tentar utilizar o Camacho. Eu acho que é uma ideia. Ele vai ser melhor utilizado ali do que como volante, porque a gente sabe que ele não tem chance mais como volante com esse time. Porém, a gente sabe que o Fernandes foi expulso na última partida de forma correta. E aí, nós não vamos ter o Fernandes, e aí sim, se o Rincon cansar durante a partida, pode ser que entre o Camacho, porque é o mais provável nessa posição, não tem outro. E aí, pode ser que ele comece, talvez, é uma opção, ele pode começar com o Camacho na zaga, durante a partida o Rincon, no final da partida, se sentir um cansaço, ele faz a posição do Rincon e entra com o Messias para aguentar o final do jogo. Tudo vai depender também de como vai estar a partida, né? Mas é uma opção. Pode ser que ele utilize. E aí a gente tem também o Jair. O Jair está treinando bem, já está recuperado, já está treinando há mais tempo. Ele pode ser utilizado. A pergunta que fica é, o Marcelo Fernandes vai ter a coragem de colocá-lo num clássico contra o Palmeiras? Um jogo difícil como esse? A gente não sabe. Né? É uma opção. Ele é um jogador acima da média, muito melhor que Messias, muito melhor que Camacho, claro, considerando o Camacho jogando na zaga, porque o Jair ele não é volante, mas também até como ele tem uma boa saída, ele até poderia fazer essa função, mas a função dele de origem é a zaga. Ele tem uma boa saída de bola, ele é alto, se não tiver a mesma estatura do Messias, pode ser até um pouco mais alto. E ele é um atleta diferenciado, só que ele ainda não tem a experiência de jogar durante muito tempo na equipe profissional, porque ele só tem 18 anos. Então, é um atleta muito acima da média. Quando tiver na melhor condição física e com mais tempo de jogo, com ritmo de jogo, ele vai ser titular, eu acredito que com uma grande probabilidade de ser titular, porque ele é muito acima da média. Ele conseguindo ali não ter mais lesões como ele teve no passado, que acabaram atrapalhando o seu desenvolvimento, a sua continuidade na equipe principal, se ele tiver uma continuidade, dificilmente alguém tira ele da titularidade do Peixe. Então é uma opção. Eu acho que tudo vai depender do que o Marcelo Fernandes estiver vendo com relação aos treinamentos. Né? Mas ele pode ser que ele tenha uma oportunidade. Esses são 3 nomes prováveis para substituírem o Dodô. Pode ter um outro? Pode ter. Talvez, se ele identificar, né, que algum outro jogador possa fazer essa função, é que a gente não tem mais muitos jogadores ali na volância que pudessem fazer. O Camacho já foi testado nessa função, poucas vezes pelo Carille. E como o Marcelo Fernandes está utilizando a formação que o Carille usava lá atrás,
bem próximo àquilo que o Carille usava, utilizando o Lucas Braga como ala, que tinha dado certo com o Carille, que se provou novamente dando certo com o Fernandes, e o Carille já ter utilizado ele no passado, pode ser que ele tenha boas chances aí de atuar. Vamos ver, né? Eu acho que o Jair é um ótimo nome, só que só quem está no dia a dia, vendo o treinamento, vai saber se realmente ele já tem condição de começar jogando. Mas eu acho que se talvez ele não começar jogando, ele tem que começar a ter já mais oportunidades. A gente não pode ficar contando só com o Messias, porque em algum jogo ali ele pode entregar. Pelo menos até agora ele não mostrou, né, no Santos que tem qualidade de ser um titular, né? Mas como tem jogadores que estão melhorando também a sua performance, com o Marcelo Fernandes, com uma mudança de posicionamento, com uma mudança tática, uma mudança de pensamento, né? Aquela coisa de você não ficar mais tocando bola para trás, né? Do volante não jogar a bola para o goleiro, de mudar esse pensamento, pode ser que como um todo o futebol melhore e a performance dos atletas que não estavam indo tão bem também melhore, assim a gente espera. E aí vamos ver como que vai ser, de acordo agora com os treinamentos, como que ele vai esboçando o time que vai jogar esse jogo importantíssimo contra o Palmeiras e que o Santos precisa tentar pontuar de alguma maneira para levar o próximo jogo em casa contra o dificílimo Red Bull como uma oportunidade de conquistar uma nova vitória em casa. O Red Bull está muito bem. Se o Botafogo continuar decaindo, como empatou o último jogo, e fez com que o Goiás caísse mais uma posição e o Santos subisse uma posição, o Red Bull Bragantino pode ser que tenha chance até de brigar pelo título. Então é um jogo difícil para o Santos. Apesar do Santos ter um bom histórico contra o Bragantino, são momentos dos clubes diferentes, né? O Bragantino está brigando pelo título. Então vão ser jogos difíceis, o Santos só tem pedreira pela frente e vamos esperar que o Marcelo Fernandes possa continuar conseguindo escalar, montar, né, de forma tática os times, de modo que a gente possa continuar pontuando para sair o quanto antes desse receio, né, de ficar nessa zona inferior da tabela. Pelo menos a gente já conseguiu sair da zona de rebaixamento. Então é isso, pessoal. Fiquem ligados para novas informações, novos conteúdos. A qualquer momento eu trago aqui para vocês, tá certo? Um abraço a todos e até a próxima.